Então, bom dia, 7 horas do dia 8 de abril de 2025. Estamos em 90 dias de esperança, dando boas-vindas hoje ao nosso estudo 74, Ler e Estudar. E já dando as boas-vindas à Edna, que vai fazer o comentário hoje desse capítulo. E vamos dar início à nossa manhã, dando as nossas mãos, elevando os nossos pensamentos e agradecendo essa luz de Jesus que sustenta o nosso planeta, que sustenta o nosso mundo íntimo, que reflete as belezas de nosso Pai. Obrigado, mestre amigo, por ser o caminho, a verdade e a vida, Ó, conduzindo nossos passos o homem mais nos rico do Nordeste. O homem mais rico do Nordeste, bicho. nos caminhos de Jesus, que nos sintamos aquecidos por essa luz, agradecendo aos nossos 90 dias de esperança que fazem transbordar em nós as leis divinas da paz e do amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, Edna. Conte da onde você fala, como conheceu o Instituto Ser. Você já falou no outro episódio, mas alguém que não tenha visto. E como é que foi a leitura deste capítulo 74? Bom dia, querido. Bom dia, Eleonora. Bom dia, amigos, queridos, companheiros de caminhada, de jornada. Eu falo de Passos, Minas Gerais. Fica uns 350 quilômetros de Belo Horizonte, pertinho de Furnas. A Serra da Canastra é o quintal da minha casa. E eu conheci o Instituto Ser através das palestras mesmo, ouvindo o doutor Haroldo. E aí ele falou um dia, né, num dos estudos, parece que a Eleonora estava, e houve um convite do Páscoa com Jesus. E eu já vinha pensando, nossa, a Igreja Católica faz uma coisa da Páscoa e a gente não faz nada. E aí, de repente, houve, né, essa história do Páscoa com Jesus. Eu entrei no grupo e comecei a participar daquele grupo. E aí eu, através disso, fui me entrosando com o Instituto Ser. E aí eu virei uma voluntária de leituras, fui caminhando, né? Então, Eu, para mim foi assim uma alegria muito grande, né? Muito participar, né? Começar a participar desse grupo. E a leitura desse texto de hoje, eu fiquei algum tempo estudando o texto, muito tempo. E eu sabia que eu tinha que falar desse texto sobre vários ângulos, muitos ângulos. E eu gosto muito de contar histórias. Então, a primeira que eu vou contar é do Divaldo. Olha a diferença, né? Olha que instrução. O Divaldo disse em uma de suas palestras que a Joana de Ângeles o procurou, falou com ele e disse assim, lá no comecinho da sua prática mediúnica, leia o livro dos Espíritos. Ele leu. Aí ele disse, ó, terminei de ler. Leia de novo. Aí ela leu, ele leu de novo. Aí, quando ele terminou, olha, terminei de ler. E ele ainda brincou, será que ela vai mandar eu ler de novo? Aí ela disse para ele, muito bem, agora estude, estude. E eu achei essa fala da Joana tão importante. E aí a gente vai buscar, eu sou educadora, né? Eu dou aulas, eu já dei aulas, né? E eu fui buscar a diferença, né? Qual é a diferença entre ler e estudar?
E aí, ler é uma atividade passiva. Qualquer texto, qualquer frase, qualquer notícia, cartazes, né, folders ou qualquer coisa, uma revista, você passa os olhos e lê. E aí, o estudar é um movimento ativo, que envolve processar, anotar, consolidar o conhecimento. E o doutor Haroldo sempre fala isso. Olha, está lá no texto, mas ninguém leu. O que que ele quis dizer? Ninguém interpretou, ninguém parou para refletir, né? E esse texto, ele tem uma base que em tempos de internet, de redes sociais, nós devemos separar o que é bom, como disse o apóstolo Paulo. Examinai tudo e retendes o que é bom. E João registrou lá no capítulo 8, versículo 32 do seu evangelho, uma fala de Jesus muito importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse texto ele está dividido em duas partes: leitura e estudo. Nessa primeira citação, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, que está no Evangelho de Mateus, lá no 24, Sermão do Monte. Aí a gente pergunta, por que será que Jesus disse isso? Em que contexto ele disse isso? E foi naquele contexto, quando Jesus estava saindo do templo, ele olhou para o templo e disse assim: não vedes tudo isso? Não ficará, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra e que não seja derrubada. E aí os apóstolos, e ele foi para o Monte das Oliveiras, e os apóstolos o acompanharam, né? Não entenderam o que ele disse, não compreenderam. E aí eles perguntaram: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aí, Jesus nos pediu cautela e conhecimento, conhecer, aprofundar naquela verdade. E aí era preciso buscar a verdade. E Jesus, nessa fala, né, depois muda o contexto, e eu imagino que os apóstolos ficaram um tempo, né, tentando absorver aquela fala, porque eles também, embora fossem estudiosos, né, cresceram em suas famílias judias, estudaram o judaísmo, eles não compreenderam, né, aquela fala de Jesus. E eu quero trazer aqui algumas características sobre os falsos profetas. Fingem falar em nome de Deus, pronunciam palavras humanas e não a palavra de Deus, né? Suas palavras não se cumprem, seus ensinamentos contradizem o que está escrito nas Escrituras, distorcem as Escrituras em favor de seus próprios interesses, exploram a fé e a ingenuidade dos fiéis. E Emmanuel traz aí no versículo 9 do capítulo 21 Oi, meu irmão. essa orientação de Jesus: desconfiai dos falsos profetas. Uma orientação muito coerente com os tempos atuais. E se nós formos estudar o texto, nós veremos que nós veremos
é que muitos falsos profetas, tanto encarnados quanto desencarnados, ambiciosos, invejosos e intrigantes, se espalham por toda parte e se apoderam das orientações do Mestre para enganar a muitos. Essa recomendação de Jesus, ela serve para o nosso tempo, porque o Evangelho, ele é atemporal, né? Não tem tempo. Em qualquer tempo, as recomendações de Jesus são muito atuais. E muitas pessoas, ao lerem qualquer informação, não buscam a verdade, acreditam em tudo que veem, principalmente pelas redes sociais. E aí nós temos as famosas fake news, como a nossa amiga aí, nossa companheira comentou no início do nosso estudo. O que são as fake news? Fake news são notícias falsas, tentando fazer com que aquela notícia seja uma verdade. E muitos, por não conhecerem a verdade, por não fazerem uma análise profunda do contexto, se enganam, se deixam enganar. E aí, Emmanuel traz assim: ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. E aí, pessoa algum compra pastéis de lodo para servir à mesa. Quando a gente lê essas frases, você fica pensando realmente no pastel de lodo e na mesa e você comendo o pastel de lodo. Se ninguém faz isso na própria alimentação, por que o faríamos com a alimentação do espírito, com as verdades proclamadas por Jesus? Por que buscaríamos o lixo de muitas coisas que são escritas, né? Aí, para que a gente faça a leitura, deixando a nossa mente perturbada, preocupada, e assim, e são as falsas verdades que nos faz perder a esperança, né? A não confiança no leme que Jesus está, né, dirigindo a terra. Porque a gente precisa acreditar que Jesus jamais nos abandonou. E ele dirige com muita seriedade, ele é o governador planetário. E as verdades, às vezes, não lidas, não seguidas, e o lixo publicado, muitas vezes, né? Ou através da arte, que é tão importante, a leitura, os livros, os atores, né? Os escritores, trazem conteúdos que não são relevantes, que são muito ruins. Haja vista as músicas que temos nos dias atuais. E aí, na segunda parte, nós vamos comentar depois um outro contexto dessa parte. E aí, na segunda parte, ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Desculpe, na segunda parte, estudar sim e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Olha, ele colocou lá assim, ó, isso é lá na primeira parte, isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Isso é o que acontece no mundo dos encarnados, no mundo da matéria. Mas no plano do espírito,
Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução na qual todas as criaturas atendam ao critério de bom senso, atendam ao critério preciso. Então, quando nós nos alimentamos, nós selecionamos os nossos alimentos. Isso me faz mal, isso não faz. E os alimentos espirituais, a gente tem feito isso, isso me faz bem, isso não me faz bem, né? E aí, no capítulo 6 do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade em Paris, 1860, traz para nós uma instrução. Ele disse assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Ele não disse só para nós espíritas, não. Ele falou para os cristãos de toda a humanidade, para toda a humanidade, ele disse. E o estudo da doutrina é um processo de reeducação de atitudes que envolve ressignificar os acontecimentos, reeducar as emoções, promover o autoconhecimento, colocar em prática aquilo que se aprende na relação com os outros, ser resiliente diante dos desafios da vida. E o Evangelho é esse tesouro manancial que nós devemos estudar. Não é só ler, estudar. E aí, continuando a leitura, ele diz assim: o homem filtra a água, efetua prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. E aí assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. Essa sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Olha que profundidade disso. Quando a gente vai estudar, ler um texto, interpretá-lo, estudá-lo, dentro desse processo ativo de busca da verdade, nós colocamos essas luvas para não sermos infectados por aquilo que está escrito ou falado. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida, mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. A fração é o texto de Emmanuel. E aí, eu quero contar um caso de uma das obras de André Luiz, do livro O Mensageiro, no capítulo 35, nas suas excursões pelo plano espiritual, André Luiz foi visitar a casa de Dona Isabel, a esposa de Isidoro. E aquela casa humilde, a Dona Isabel tinha o hábito de fazer o evangelho no lar.
Mas qual era a metodologia da dona Isabel? Olha que interessante. Ela fazia recortes de jornais com notícias muito ruins, algumas notícias, e deixava na mesa junto com o evangelho. E ela pediu, então, à filha dela mais velha, que primeiro o menininho fez a oração, né? O filhinho fez a oração inicial, a filha mais velha leu uma página do evangelho e que tratava sobre a irreflexão, uma mensagem, não era do evangelho, uma mensagem. E aí, dona Isabel disse para ela: agora, minha filha, leia um recorte, escolha um recorte de jornal que está sobre a mesa. E a menininha pegou um recorte e tinha lá uma notícia sobre uma jovem que havia suicidado. E a menina leu. E a dona Isabel fez um aprofundamento dessa notícia. Ela tirou das entrelinhas uma verdade muito grande. Ela colocou ali as suas luvas para que não se contaminasse e não contaminasse seus filhinhos, né? A luva do entendimento. E ela disse o seguinte: eu vou ler porque é muito importante. Ela disse o seguinte para as crianças: lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amor verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos novos caminhos. Não estamos examinando o ato ao que o Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. E aí, esse texto, né, me trouxe assim, uma reflexão sobre as coisas que lemos atualmente. Né? Como que os falsos profetas do presente, durante a nossa experiência terrestre, nos envolve de forma a nos perturbar, né? E esse texto hoje, essas notícias são lidas todos os dias. E a gente lê essas notícias e a gente não... Engraçado que isso foi falado lá na nossa casa espírita esses dias, sobre essas publicações e como elas vêm sendo publicadas, né? Muito bem. Mas os falsos profetas não estão só entre nós aqui na matéria. Eles estão também na erraticidade. São os falsos profetas que vêm em nossas reuniões mediúnicas, trazendo notícias falsas cujos médiuns, ao dar assim a condição de passagem, a psicofonia ou a psicografia de alguma forma, tratam essas mensagens como verdadeiras. Quantas vezes nós vemos em nossas reuniões mediúnicas, né? Eu sou dialogadora em uma das reuniões da nossa casa, e a gente percebe que algumas coisas que eles trazem, algumas informações, não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus. Por que a gente sabe? Porque nós estudamos o Evangelho e o roteiro que Jesus nos deixou. Nós lemos, estudamos, discutimos e buscamos as informações com os nossos irmãos
que estudam mais do que a gente. E aí, muitos dos nossos irmãos se deixam enganar. Tem uma história também de André Luiz, eu não peguei lá o capítulo, mas a grande maioria conhece as obras Vivendo no Mundo Espiritual. Em uma das obras, numa reunião mediúnica, uma de nossas irmãs, com ciúme do seu marido, ela se deixa levar pelas orientações de um espírito que se coloca na condição de seu mentor. E ela acredita fielmente, cegamente, que aquele espírito é seu mentor. Olha só o que o espírito fala para ela: estamos vigilantes. Seu marido realmente está te traindo. Você não merece isso. Você é uma mulher boa, trabalhadeira, e ele está te traindo justamente com quem você está aí no pensamento, você está pensando. E os mentores tentam de todas as formas, né, capturá-la daquela cena, tirá-la daquele contexto, daquela cena, mas não conseguem, porque ela está cega, acreditando ser aqueles espíritos falsos os seus mentores. Olha aí um falso Cristo. E aí era muito simples, né? O estudo dos ensinamentos de Jesus, quando a espiritualidade daria uma orientação, trazendo perturbação para a mente daquela. Quando a espiritualidade superior, os nossos amigos bondosos trariam uma orientação perturbando a mente daquela médium, excelente médium, por sinal. Ela se desdobrava durante o sono e acompanhava os espíritos e perguntava, consultava com eles: é verdade? Meu marido está mesmo? Sim, ele está te traindo. Então, é pela educação, né, pelo estudo, muito mais do que pela instrução. A instrução é diferente, que nós vamos atingir o progresso moral, a confiança, né? E aí, Dona Isabel aí deu uma interpretação diferente, porque ela estudava o Evangelho. Ela tinha os conceitos de Jesus, o roteiro bem gravado em sua mente, em seu espírito. Mas a outra, nossa irmã, esposa, que se sentia traída, não foi vigilante, não conhecia a verdade e não conseguia se libertar. E é isso. A esperança renasce da leitura. E a oração prática e da palavra de Deus. É isso, meus irmãos. Eu passei um pouquinho, mas eu gostei assim, eu tinha que passar sobre algumas coisas para que todos nós compreendêssemos esse texto tão simples do Emmanuel. Olha, tão simples. Emmanuel, às vezes, é tão profundo. E aí eu olhei e falei, nossa, que texto simples, que nada. Você vai lá olhar e olha o tanto de coisa que ele traz para a gente, né? Esse irmão maravilhoso que através de suas obras aí nos ajuda, né? E esclarece o Evangelho de Jesus. Acho que Emmanuel é um dos maiores intérpretes desse Evangelho. Muita paz, meus irmãos. Essa foi a minha contribuição de hoje. Nossa, obrigado, Edna. Você trouxe luz. Acho que não por isso, né, que a gente ouviu as músicas antes do estudo sobre a luz, né, que ilumina e que aquece o nosso coração e nos conduz. É Obrigada verdade. pela sua interpretação. Você pode conduzir a nossa prece hoje? Posso conduzir. Então, com a mente, a nossa mente ligada, conectada com a espiritualidade, com o nosso Senhor, nosso mestre, amigo, nós vamos encerrando a nossa atividade tão bela na manhã de hoje, com a esperança
de dias melhores, rogando a Jesus nos dê condições de entendimento, de discernimento, para não cairmos nas armadilhas que muitos ainda traçam para nós em nossa caminhada. Que nosso mestre, nosso guia, seja sempre a nossa luz e que possamos segui-lo confiantes, sem medo dos tropeços, dos obstáculos e muitas vezes auxiliando os nossos irmãos que ainda pairam suas mentes nas trevas da ignorância, do não entendimento, que nós possamos levar até esses irmãos a luz de Jesus, para que eles progridam também moralmente. E rogamos a Jesus, abençoe o nosso grupo, abençoe o nosso estudo, e que Ele ampare o evento que está por vir, o vir a ser. Que nós possamos todos vir a ser verdadeiros e fiéis discípulos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Edna. Bom dia, amigos. Bom dia, Bom gente. dia a todos. Parabéns, Um né? beijão para Bom dia a todos. todos. Bom dia, obrigada, Bom Cida. dia, Bom obrigada, dia, Edna. Bom Agostinho. dia. Obrigada, Rosemary. Tchau, Cida. Tchau, Maria Tereza, obrigada. Leonora, seu Eroni. Gratidão. Bom dia, gratidão.